Esperando data e hora para saber quando pega o Altos. Primeiro jogo é aqui, primeiro jogo é na Casa Tricolor. Notícias do dia, notícias da segunda-feira. Diga aí, Moisés Oliveira. Fala, Vibrante, um abraço a você, um abraço aos colegas de debate, Mário, Vinícius, Maílson, um alô também aos ouvintes. E vamos falar do Santa Cruz, porque hoje foi folga para o elenco coral, reapresentação só acontece amanhã. O Santa, que a partir de agora, foca no jogo contra o time do Altos, pelas oitavas da Série D. Oitavas que terá VAR. A partir de agora, as partidas das oitavas da Série D terão ali o auxílio do VAR, importante até porque o Santa acabou reclamando muito, né, no jogo passado contra o Sergipe, uma jogada em cima do Balotelli e também do Thiaguinho. O técnico Marcelo Cabo, né, que entendeu que esses lances seriam passíveis de cartões vermelhos, mas como não tinha VAR, fica um pouco complicado, mas a partir de agora, nas oitavas, tem ali o auxílio do VAR em todas as partidas. O Tricolor, que enfrenta o Altos, essa data ainda não foi definida pela CBF, mas quando você pega o retrospecto, Vibrante, de Santa e Altos, é muito ruim para o Tricolor pernambucano. Pois é, são 4 partidas, nenhuma vitória e um empate. E esse empate o torcedor vai lembrar, aconteceu no dia 7 de janeiro de 2024, pela pré-copa do Nordeste. O Santa saiu na frente, vencendo pelo placar de 2-0, tomou empate e nos pênaltis acabou sendo eliminado naquela ocasião. Então é um retrospecto ruim que o Santa tem contra o Alviverde piauiense. A reapresentação do elenco coral acontece amanhã, Vibrante, com uma novidade. Pois é, os atletas que estavam fazendo um trabalho separado do grupo principal serão integrados a partir de amanhã ao grupo. Então, Moisés, Lucas Siqueira e também o Henrique Lordelo, esses atletas estarão com o grupo principal a partir de amanhã. Tá falado, Vibrante, eu tô ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo o nosso convidado. Destaques do Santa e, claro, a todo instante, todo mundo aqui aguardando, porque, para quem ainda não sabe, o grande problema para a marcação de data e hora desse jogo do Santa especificamente é por conta de, vamos lá, Sport e São Paulo, sábado na Ilha do Retiro, domingo, Aflitos, Náutico e Anápolis. Então vamos ter grande público na ilha, grande público nos Aflitos. O do Santa não precisa nem dizer, né? Se nesse jogo passou de 35 mil, avalie agora. Então, meu irmão, o que é que a CBF vai fazer? Estamos no aguardo. Se ainda hoje ou se só amanhã sai essa data. Mas eu quero trazer um ponto aqui diferente agora. Passada a euforia, tem que passar a euforia, porque eu estava traçando um paralelo, lendo hoje à tarde, né, uma matéria falando sobre cautela de Hélio dos Anjos. Estou traçando um paralelo, tá? Cautela de Hélio dos Anjos, afirmando em alto e bom tom: não conquistamos nada. Esse é o perfil de Hélio. E lá na arena, nós vimos uma festa digna de quem subiu. Eu estava lá, ninguém me contou. Eu estava lá. E aquilo que aconteceu pós-jogo foi uma festa de quem estava subindo de divisão. O volta olímpica, choro, bandeira dentro do campo. Eu sei que a emoção é grande, que a pressão era grande também para virar em cima do Sergipe, mas eu achei um tanto quanto exagerado. Eu preciso ser sincero com os amigos. Eu achei demais, sabe? É como se os caras estivessem tirando uma carga por completo, assim, um peso por completo, e ainda tem 2 mata-matas pela frente. Tem um time muito difícil de ser batido agora, que é o Altos. E aí eu queria escutá-los também. Aí a gente ainda não está falando de tática de jogo, do que o Santa apresentou, do que deixou de apresentar, se poderia ter ganho no tempo normal, que eu acho que sim. Mas eu queria ouvi-los quanto ao tamanho da comemoração que o Santa Cruz fez, Mailton. Olha, Vibrante, o que a gente nota no Santa Cruz, quando você traça esse paralelo com Hélio dos Anjos, eu lembro-me que na última entrevista coletiva do Hélio dos Anjos aqui na capital pernambucana, após uma vitória, ele falou da estrutura, do que precisava avançar no Náutico, e disse que a hora de falar era aquela no momento de vitória, porque se fosse no momento de derrota, talvez fosse tido como um choro de perdedor. Ele quis dizer algo nesse contexto. Eu acho que a classificação ela merece sim uma comemoração. Agora, merece uma comemoração pelo enredo, né? O Santa Cruz
vence o jogo, poderia ter vencido no tempo normal, não consegue, vai para uma disputa por pênaltis onde você passa relativos sufocos, porque quando parece que você pode ter o jogo na mão, você deixa ele escapar um pouco e parece que o jogo está indo para o adversário. Então, o enredo todo, com a multidão daquela acompanhando o jogo, ele é um enredo que proporciona uma comemoração. A maneira da comemoração, ela pode ser exacerbada e talvez eu possa colocar dessa forma, né? Uma maneira um tanto quanto mais exacerbada. Agora, tem um detalhe. O que vai definir muito o enredo da comemoração e o futuro do Santa Cruz vai ser como a equipe vai trabalhar durante esta semana. Vai ser o DNA que vai ser colocado nesse time durante essa semana. Porque o Santa Cruz realmente não ganhou nada ainda. O Santa Cruz tem 2 mata-matas e joga contra o Altos, que tem que ser olhado com um tanto quanto mais respeito, porque mais ainda do que em outros momentos, tá? Porque é uma equipe que no primeiro jogo fora de casa meteu 5 no adversário. E aí eu não estou dizendo que o Altos vai vir aqui e meter 5, mas o Santa Cruz tem que ter em mente que vai jogar contra um adversário que mesmo fora de casa, ele tende a querer ir para cima, buscar o resultado, em que pese que o Independência não é a mesma coisa do Santa Cruz, inclusive para o próprio Altos numa disputa, mas que o Santa Cruz tem que trabalhar essa semana e a outra semana com muito, mas muito respeito a esse adversário, no sentido de que não ganhou nada, porque não ganhou. E precisa passar desse mata-mata para pegar sabe lá quem no outro, sabe-se lá quem no outro, para passar pelo outro para poder garantir o acesso. Então, é muita coisa para acontecer ainda na competição. Então, a comemoração ela é válida pelo enredo do jogo, né? Mas um tanto quanto exacerbada, e talvez o enredo do jogo levou a tudo isso. Mas o Santa Cruz vai precisar ter muito em mente durante essa semana, durante as próximas semanas, que não ganhou nada. É um campeonato muito traiçoeiro no sentido da sua fórmula de disputa. É por isso que eu não gosto desse regulamento da Série D. Eu acho injusto, né? O time que durante a primeira fase lidera com folga o campeonato pode ser eliminado numa peneira. Porque para mim essa segunda fase é uma peneira, né? Poderia beneficiar os primeiros colocados já diretamente para a fase de oitavas e aguardar. Quantos já foram eliminados, né? Tá aí, Joinville tomou 4-0, a Portuguesa ganhou de 1-0, foi eliminada nos pênaltis. Outros e outros, o América Natal passou, Sampaio Corrêa, por enquanto, eliminado também. E segue o baile. Agora, vamos ver, né? Agora, se bem vibrante, que 2023 o Santa Cruz chegou nas oitavas, não chegou? Nas oitavas com o Tocantinópolis? Eu acho que chegou. Foi 23? Foi 23, porque 24 não teve calendário, né? Não, 22. Foi 23 22? foi eliminado pelo Iguatu na primeira fase. Ah, 23, né? Então foi 22. Ele chegou às oitavas, não foi, Vinícius? Foi contra o Tocantinópolis, passou no primeiro mata-mata e caiu lá no jogo da volta, né? Tem que ter muito cuidado com esse time do Altos. Esse time do Altos é um dos times que mais tem a cara da Série D. É um time que joga a Série D raiz, né? Tem que estar muito ligado nisso, tentar fazer o resultado aqui, com calma também, sem se afobar muito, porque o jogo da volta deve ser lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, estádio que Santa Cruz conhece bem, viu, Vibrante? E aí, Vinícius, eu tenho a seguinte... Sendo frio, para mim o Santa percorreu metade do caminho. Metade. O Santa passou da primeira fase, 25%. Passou do primeiro mata-mata, mais 25%, totaliza 50%. Falta o segundo e o terceiro. Ainda falta 25% e depois mais 25%. Então eu queria também te escutar sobre o tamanho da comemoração. Porque, vamos ser bem sinceros, o Altos não comemorou nada, velho. Eles meteram 5-1 lá no Independência no jogo da ida. Já estão classificados por 3-1. Eu acho que os caras saíram normais de dentro do campo. Então, assim, não teve nenhum tipo de exagero na comemoração do Altos. Queria te escutar, Vinícius, sobre isso. Vibrante, assim, eu entendo como natural essa comemoração extravasando, né? Porque o Santa vem de um ano sem calendário nacional e de uma pressão, de uma expectativa muito grande, né? Com tudo que
está envolvido nos bastidores, no extracampo, e um passo que o clube precisa dar, importante, né, nessa volta às divisões superiores. Agora, eu também entendo e concordo contigo que eu não vou falar nem tanto, Vibrante, pelo lado do torcedor, né, que a gente não tem como segurar, e a emoção o torcedor tem que fazer dentro do bom senso. Não, eu nem quis falar do torcedor, viu, Vinícius? Sim. Treinador e jogador. Campo, do treinador, isso. A emoção, o lado psicológico, né? Que foi demonstrado durante penalidades, o choro exacerbado. Eu não estou falando que não pode chorar, não, pelo amor de Deus, viu? É um momento que só sabe quem está lá dentro, a pressão que existe. Mas a maneira que foi, a quantidade de pessoas, a maneira como se comemorou, quem tivesse de fora e fosse passar a informação que era o mata-mata da Série D, a ideia que se teria é que teria sido mata-mata para decidir o acesso, né? E não, ainda tem pelo menos 4 jogos para chegar ao objetivo final, e só se chega nos 2 últimos, ou no último jogo para o acesso, se passar desses 2 com o Altos. Então, eu prefiro, e eu quero acreditar, Vibrante, que essa autocrítica existiu, no momento foi algo muito genuíno, e que nesse momento tudo já foi muito bem ponderado e colocado em seu devido lugar, porque se seguir com esse tipo de comportamento no lado emocional, é perigoso, né? Durante os próprios jogos, ter atitudes, a tomada de decisão, tudo fica muito, muito comprometido. Então, eu espero que tudo tenha sido muito bem avaliado e compreendido, que não pode ser naquela intensidade. É isso. É exatamente nisso que eu estava pensando. Uma coisa é ser aguerrido, que a gente cobrou muito, que o time não foi em Aracaju, e aí, obviamente, que a gente viu um Santa Cruz guerreiro nesse jogo com o Sergipe, guerreiro. Vibrando a cada tomada de bola. Eu vi Giovani dar um carrinho e virar para a torcida e vibrar. Então, assim, espírito guerreiro o time adquiriu, inegavelmente, né? A gente não precisa nem discutir esse aspecto. Então, aguerrido, beleza, tem que ser aqui de novo. E lá, no Lindolfo Monteiro, a mesma coisa. Agora, esse emoção demais, na hora de decidir, na minha concepção, atrapalha. É uma das coisas que eu admiro muito nos europeus. Eles são muito mais equilibrados, né, na questão psicológica e emocional, na hora de decisão, falando de esportes, do desporto como um todo, do que os latinos. Eles realmente são mais equilibrados. Mas eu acho que o Santa Cruz não pode ser tão emotivo nesse momento de decisão, não. Racionalidade mais ser aguerrido. Aí eu acho que dá. E outra, Maílson, eu tô indo agora no lado das deficiências, tá? Porque classificou, mas vai pegar um time mais qualificado agora, que é o Altos. Acho que todos concordam com isso. Quando estava 2-0, Maílson, o Sergipe se mostrou no maior momento de fragilidade dele. Eu não vi hora nenhuma, nem em Aracaju, e nem até aquele momento, o Sergipe dá tanto espaço, tanto buraco na defesa do Sergipe, tanta fragilidade como eles apresentaram naquele momento do 2-0. Então era a hora do Santa Cruz ter ido na goela para matar o jogo ali, e o Santa não fez. Hein, Maílson? O Santa Cruz teve sim, Vibrante, a chance de poder matar o jogo. Agora há pouco a gente estava falando sobre o Sport, me permita um parêntese para dizer que o Sport também teve ontem a possibilidade de matar o Grêmio bem antes e perdeu oportunidades. Então, o Santa Cruz também teve essas oportunidades, teve a possibilidade, né, pelo volume de jogo que tinha, por toda a atmosfera criada em favor do Santa Cruz. E o grande detalhe disso é que você levou a disputa para os pênaltis, e na disputa por pênaltis você conseguiu passar. Mas alguns aprendizados eles têm que ficar mesmo de uma vitória. Da importância de você matar o jogo quando você tem a oportunidade. Do quanto você não pode desperdiçar de jogar quando você tem um placar a seu favor e esse placar está lhe dando uma classificação arriscada. Porque quando você tem 2-0 e uma vitória por um gol de diferença leva para os pênaltis, você está diante de uma vantagem arriscada. Basta um erro e você pode colocar tudo a perder.
Então acho que o Santa Cruz, assim como o esporte, no caso do esporte bem diferente, né, para construir uma campanha diferente, vai precisar ser ainda mais assertivo, porque tá errando bastante. O Santa Cruz também teve essas chances, o Santa Cruz também teve essa possibilidade, e com a atmosfera favorável a ele, quase que deixa a classificação ir embora, porque teve que levar para os pênaltis e passar por todo aquele sofrimento. Então, o que deve ficar de lição para o Santa Cruz é da importância do aproveitamento do ímpeto de jogo que você tem, da possibilidade de finalização que você tem e da maneira como você pode construir resultados mais tranquilos quando o adversário sai de campo. Toda aquela emoção é a carência do Santa Cruz. O torcedor está carente de uma Não, divisão. mas não é o torcedor não, viu, Mário? Meu questionamento não foi hora nenhuma para com o torcedor. Torcedor, ele é que sabe a medida da comemoração dele. Verdade, né? verdade. Se o cara quiser tomar uma grade depois, se entupir... Meu irmão, torcedor, ele tem os torcedores mais céticos, tem uns mais... né? Não, mas não é o torcedor que eu estou questionando. Foi a reação do técnico e dos jogadores em campo. Misturaram Que tudo, eu vi uma comemoração nível acesso. E não é acesso ainda. Não. Foi isso que me chamou a atenção. O Não foi do caminho- torcedor, não. O caminho é muito longo, Vibrante. O caminho é muito longo, né? Você está numa segunda fase, vai para umas oitavas, tem que chegar às quartas, das quartas chegar à semifinal. Agora eu posso perder. Veja como é o regulamento dessa Série D. Você falou bem. Eu não vi ninguém do Alto chorando porque o time estava classificado. Eu não vi ninguém do Maranhão fazendo isso. Não vi ninguém. Eu vi comemoração Ei, tranquila Central, assim, né? rapaz. Central não Vocês chorou, não. assistiram o Central ontem? Eu vi alguns lances. Eu não vi ninguém Eu assisti chorando, não. tudo. Até o apito final. E veja, cheio de emoção o jogo do Central. Ótima lembrança, Marcos. Cheio de emoção o jogo do Central, porque a cabeçada do 2-2 é o último lance do jogo. Isso. O zagueiro sobe, tuf, gol, bateu o centro, fim de jogo. O que é que acontece? Óbvio, meu irmão, que ninguém roubou. Os caras do Central se abraçam. Isso. Pá! Vamos embora, sair bonitinho, vamos pro Segue o vestiário. baile, segue o baile, Fim de né? papo que vem o Maranhão pela frente. Ali, medida massa para fazer a comemoração. É isso que eu tô querendo. Eu acho que dos 16 que passaram para outra fase, o elenco e comissão técnica que mais comemoraram foi o do maior time. Foi interessante isso, né? O Santa E é na um- minha concepção, é o que tinha que levar com maior naturalidade essa classificação. O Santa é um time sob pressão, né? E isso vai, com certeza, os caras do alto vão dizer, olha, tá vendo aí? Já subiram de divisão, estão Você comemorando. captou o que eu tava pensando. Deram ao Altos o que Gasolina. porque o jogo daqui pro Altos, para ele empatar, é ótimo o resultado, para tirar lá a diferença. Então, assim, tá tudo errado, misturaram tudo e agora a gente tem que torcer para que dê certo. Agora, o adversário é um adversário raiz, viu? Tem que ter muito cuidado com esse time do Altos. Inclusive, Vibrante, você lembra que naquela pré-Copa do Nordeste, o Santa vencia 2-0, empatou 2-2, e quem ganhou nos pênaltis? O Altos. Meu amigo, tem que se ligar. Uma historinha rápida. Qual foi aquele título que o Náutico faz uma final com o Santa, perde a primeira nos aflitos de 1-0 e ganha no Arruda 3-0? Qual foi o ano? 2004, Vibrante. 2004. Vamos lá. Eu era repórter em campo, dentro de campo. Acaba o primeiro jogo nos aflitos, o Santa ganha de 1-0 com gol de Iranildo. E o Iranildo, o Santa tinha feito a melhor campanha, podia perder por 1-0 no Arruda, no jogo da volta, que seria campeão. O que é que acontece? Acaba o jogo, Iranildo, ele sai enlouquecido em direção à torcida do Santa Cruz. Ainda tinha alambrado, não era vidro, ainda tinha alambrado. O Iranildo sobe no alambrado e começa a berrar com a torcida do Santa. Eu estava dentro do campo, eu podia entrar no campo quando acabava o jogo naquela época. E o capitão do time era Thiago Matias. Ele estava bem do meu lado. Thiago Matias berra como capitão. Tira ele dali! Tira, que não acabou o campeonato não! Tira! Desesperado que os outros companheiros corressem até Iranildo e o tirassem dali, porque tinha o jogo da volta. Coincidência ou não, o Náutico atropela o Santa Cruz no Arruda e ganha por 3-0. Não tinha acabado o campeonato. E o Iranildo estava fazendo festa de campeão. Festa de título. Não é que não possa comemorar, como o Vinícius disse, que ninguém roubou. Mas é a medida, é a dose da comemoração. Que para mim
passou do ponto. Só um detalhe sobre o Altos, que a gente ainda vai falar muito durante a semana, é que é uma equipe, assim, muito, muito experiente, muito rodada, e tem que lembrar que ela venceu 2 times de Série A esse ano, né? O Altos. Além do Sport, venceu também o Fortaleza, gol até do Rodrigão. Lembra do Rodrigão? Do Campinense, do Sport? Sim, então, claro. Pronto, tá lá ainda. Então, só nesse ano o Altos venceu 2 equipes de Série A do Campeonato Brasileiro em oportunidades distintas na Copa do Nordeste. Olha, vamos ouvir o técnico Marcelo Cabo e ele fala sobre a partida do Thiago Galhardo. Segundo ele, foi a melhor partida do atleta no comando do técnico tricolor. Esse é o Thiago decisivo e letal. Para minha opinião, tá? Foi a melhor partida que ele fez sob meu comando foi hoje. Fez uma boa partida contra o América e o Thiago hoje fez uma grande partida. Não só o Thiago, mas todo o elenco. Então, assim, correções, ter humildade para aceitar as críticas, crescer com ela, corrigir com ela. Futebol, eu costumo dizer que é uma ponte aérea. Semana passada, a gente estava alvo de muita crítica. Hoje, você é alvo de elogio pela classificação. Então, você não tem que se depreciar porque você está no momento de críticas e você também não tem que se lisonjear porque você está no momento de vitória.